Fala, meus amigos, sou eu aqui de novo, agora demonstrando as três leis de Kepler, né? As leis que regem a gravitação universal, né? E, bom, geralmente quando é apresentada essas leis pra gente, ele só joga pra gente, né? Só joga, é a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei, né? Mas eles não mostram de onde vêm essas leis, como vêm essas leis, se vêm essas leis, e não deduzem, né? Eu vou aqui deduzir as três para você, né? Para mostrar como que o ensino médio, não só o ensino médio brasileiro, qualquer ensino médio que pega, você não vê isso aqui em qualquer lugar não, filho. Bom, eu vou começar pela segunda lei, né? A primeira lei é a mais difícil, a mais teórica, né? Bom, a segunda lei é a lei das áreas, né? O que, que é a lei das áreas, né? Me diz que se eu tenho dois planetas, né, na real, o mesmo planeta orbitando o mesmo astro-rei, eles vão varrer áreas iguais em tempos iguais, né? Bom, ou seja, quando ele estiver lá no periélio, né, nessa órbita elíptica aí, quando ele estiver lá no periélio, ele vai ter uma velocidade tal, periélio perto, afélio afastado, né? Quando ele estiver lá no periélio, ele vai ter uma velocidade maior, né? Por quê? Porque ele tem que varrer uma área muito maior para encobertar essa área A2, né? Que dá um intuito de área maior, né? Você olhar assim, você fala, pô, mas a 2 é maior que a 1, né? Não, não exatamente, né? A 1 é igual a 2, né? A gente vai provar isso aqui de forma, de forma matemática, né? Bom, o segmento que une o Sol a um planeta descreve a áreas iguais e intervalos iguais, né? A dedução ela é muito fácil, não é coisa difícil, né? Você tem que saber o que é momento angular. Se você souber o que é momento angular, você consegue deduzir isso aqui muito fácil, né? Bom, eu vou supor um percurso num instante de tempo instantâneo, né? Se você sabe derivadas, você já sabe o que eu estou querendo aqui, né? Na real, eu não vou derivar essa função, não vou derivar nada aqui, né? A gente só quer o triângulo, né? De instante de tempo delta t, né? dt, de instante de tempo instantâneo, né? Ou seja, a gente vai ter um tempo dt mais dt, um tempo t mais um tempo t mais dt, né? Que esse planeta anda, né? O ângulo φ, ele é aproximadamente φ, né? Ou seja, o ângulo é muito pequeno mesmo. E se o ângulo ele é da ordem de 10 graus, né? De 10 graus para baixo, a gente pode aproximar esse ângulo para 10 graus, não, né? Porque 10 graus para a escala astronômica vai ser coisa muito doida, né? Vamos supor um ângulo aí, um ângulo entre cerca de, né? Bom, a gente tem esse triângulo aí, né? E pela definição de base vezes altura, né, a área do triângulo, a gente vai ter DA, eu chamei de DA, é a área do triângulo, né? A área varrida, né, vai ser a derivada da área, né? Vai ser R vezes seno de φ sobre 2, né? Isso aqui implica como seno de φ, né? Seno de φ, aqui pra gente, o seno de φ aqui vai ser aproximadamente φ, né? Porque a gente supôs isso, que o ângulo é muito pequeno, né? Então, dA é aproximadamente r ao quadrado, que r vezes r é r ao quadrado, sobre 2, vezes φ, né? Só que pela definição de movimento circular uniforme, a gente sabe que o ângulo φ, né, ele vai ser a velocidade angular vezes o tempo, né? Isso é a definição de velocidade angular, né? A variação da velocidade angular, ou a velocidade angular, é a variação angular vezes o tempo, né? Vezes o instante de tempo, né? Ou seja, eu só coloquei o φ, né, o delta φ para lá e coloquei o delta, eu só passei o delta t para lá, né? Vamos supor assim, né? Vou substituir, tá aqui, delta φ. Vou substituir, então eu sei que dA é igual a r ao quadrado sobre 2 vezes ômega dt. Isso aqui é igual a dA dt, né? Ou seja, peguei uma razão entre as áreas e o tempo, né? É igual a r sobre 2. Separei os r's, né? R sobre 2 vezes r ômega. Multipliquei por mzinho embaixo e em cima. Eu posso fazer isso a partir do momento que essa razão me dá 1. E bom, isso aqui, né? Juntei R ômega e M, né? Juntei esses termos aqui. Aqui, né? R ômega, né? Ômega
R ômega, né? A gente sabe que a velocidade linear é ômega vezes R, né? É a velocidade angular vezes um raio, né? Vezes o raio, né? A velocidade linear é angular vezes o raio, né? Então a gente vai ter que R ômega aqui vai ser a velocidade, né? Então a gente tem mvr, né? A gente sabe que mvr, né? Pela definição de momento angular, isso aqui é o momento angular, só que multiplicado pelo seno de φ aqui, né? Supondo que esse seno de φ é aproximadamente φ, a gente tem aqui mvr é igual ao L, né? Que é o momento angular, né? Ou seja, a gente vai ter uma razão entre... A gente sabe que a massa é invariante, a velocidade é variante e o raio é variante, né? Ou seja, ele pode variar, né? E a massa é invariante. Só que o momento angular, ele se conserva, né? Ou seja, a gente transformou um produto de invariantes numa força conservativa. A gente transformou um produto de invariantes, né? Deixa eu falar de novo, numa coisa que não varia, que é o momento angular, né? E 2m não varia também, né? Então a gente tem uma razão entre a variação da área por tempo, isso aqui é igual a uma coisa constante, né? E isso a gente denomina de velocidade areolar, né? O que é a velocidade areolar? É a velocidade varrida num instante de tempo, né? Uma área varrida, né? Areolar, essa área, né? Areolar, né? Uma área varrida no instante de tempo, né? Então tá demonstrada a segunda lei, vou para a terceira lei, né? E quantos minutos tem esse vídeo já? 6 minutos, dá para demonstrar e depois eu demonstro. Esse vídeo vai ter mais de 15 minutos, mas se você quer realmente ver e aprender, você fica, né? Se você não quiser, você sai, né? Bom, a terceira lei de Kepler, né? Ela é bem estranha, né? De modo intuitivo, assim, né? Porque você olha assim, é uma lei que, pô, não dá para provar, que não sei o que, é uma contradição, é aquilo, ela foi baseada no modo empírico, né? Mas não, dá para provar sim, né? A gente tem a lei da gravitação universal que prova a lei de Kepler, né? O que diz a lei de Kepler? A terceira lei de Kepler, né? É a lei dos períodos, né? O quociente do quadrado dos períodos é o cubo da distância média do Sol é igual ao constante, né? Que é a constante de Kepler, né? Isso a constante de Kepler ela é proporcional ao quadrado do período e inversamente proporcional ao cubo das distâncias médias, né? Se for uma elipse, se o movimento for elíptico, né? A gente vai ter as distâncias os raios dos focos, vai ser a média aritmética dos focos. Se for uma circunferência, vai ser apenas A, né? Ou seja, A1, A2 sobre 2, né? A média aritmética, né? A letra A não foi usada de propósito, ela determina a distância do planeta ao Sol, né? Em uma órbita elíptica. Bom, a dedução da terceira lei vou supor que é a segunda mais fácil, né? A mais difícil é a primeira, né? Por mais que seja a mais fácil conceitualmente, mas é a mais difícil, né? Bom, suponha que a Lua, né? Vamos pegar um caso muito básico, né? Terra e Lua. Suponha que a Lua, né? A gente sabe que a Lua e a Terra, elas se atraem, né? Uma força gravitacional ali, né? E, bom, essa força gravitacional, né? Vamos supor que essa órbita ela é de excentricidade degenerada, né? Uma elipse de excentricidade degenerada, que é a circunferência, né? Vamos supor que a força de gravitação, né? Supor não, né? É a verdade, né? Se essa força está atuando em direção ao centro, né? A gente vai ter uma resultante centrípeta ali, né? Ou seja, a força de gravitação é igual a resultante centrípeta ali, né? Ou seja, Gzão M1, M2 sobre R2, que é a força de gravitação de Newton, né? É igual a resultante centrípeta, né? Que é F, M, aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta é V2 sobre R, né? Ou seja, a massa do astro, que é o Sol não, que é a Lua, é M2 sobre V2, né? Que a gente vai cancelar aqui com M2, M2, um R corta com R. A gente vai cair nessa equação aqui, né? V2, Gzão, que é a constante de gravitação universal, M1 sobre R, né? Bom, a gente sabe, né, que como a gente está mexendo com coisas em escalas astronômicas, né? Vamos supor que
a excentricidade ela é tão pequena, mas tão pequena, que isso gera uma circunferência, né? Que é a figura geométrica perfeita, né? Dita por Aristóteles, né? Platão, né? Então, se a órbita ela é circular, o movimento ele é circular uniforme, né? Se o movimento ele é circular uniforme, é válido as equações de movimento uniforme, né? Então, como que a gente faz para dar a velocidade, né? Na real, o período, né? Não, vamos falar velocidade, né? Qual que é a velocidade? Vamos definir o período primeiro, né? A gente sabe que período, né? Ele é igual a... Qual é o período que eu demoro para dar uma volta numa circunferência, né? A gente sabe que isso aqui vai ser a área da circunferência, né? 2πr, né? Dividido pela velocidade, né? Que a gente está ali, né? Isto é, a gente tem essa... só troquei, né? Troquei o período pela velocidade, né? Passei um dividindo e o outro multiplicando. E a gente vai igualar, né? A gente sabe que V2 é igual a Gzão M1 sobre R e V é igual a 2πr-T, né? Ou seja, eu vou ter que igualar ao quadrado disso, né? Ou seja, 2πr ao quadrado sobre período é igual a Gzão M1 sobre R, né? Isso é, elevando todo mundo ao quadrado, né? 4π2R2T2, né? É igual a Gzão M1 sobre R, né? Passando o T para cá, né? Passando o T para cá e isso para cá, e passando isso para cá, a gente vai ficar com isso aqui, né? Que a gente tem, né? Ou seja, a gente descobriu um período ao quadrado e um R ao cubo, que é o que a gente tem, né? Vamos ver se isso aqui é constante, né? Porque a gente tem uma igualdade aqui, né? O 4 ele é constante. O π ao quadrado, π ao cubo, π a n é constante. A constante de gravitação universal, né? Já disse, constante de gravitação universal. E a massa, ela é um invariante. Ou seja, isso aqui é uma constante. Se isso é uma constante, a gente pode denominar isso aqui como a constante de Kepler, né? Ou seja, a terceira lei de Kepler foi provada e não é muito difícil, né? Ela foi dita no seu livro, né? Ou seja, a gente provou que existe sim uma constante que é proporcional ao quadrado do período e inversamente proporcional ao raio do cubo, né? Ao cubo, né? Bom, a primeira lei de Kepler, né, é a lei mais difícil de demonstrar aqui, né? Essa lei aqui ela é cabulosa mesmo, né? Quantos minutos tem o vídeo? 12 minutos, vai para 20 minutos, tô nem aí. Bom, o que diz a lei de Kepler, né? Kepler percebeu, né? A gente não primeiro eu vou intuir uma história aqui, né? Bom, lá na época, né, na época de Galileu, na época de Platão não, na época do próprio Kepler, da época do Tissar, né, eles tinham uma grande discussão, né, entre geocentrismo e heliocentrismo, né, o Sol no centro do universo vezes a Terra no centro do universo, né. E você negar que o Sol estava no centro do universo era você negar a Bíblia na época, né? Olha que coisa legal, né? Galileu foi morto pela Inquisição por negar que o Sol era o centro a Terra era o centro do universo, né? Ele quase foi morto, na real ele foi morto sim, né? Ele teve seus materiais proibidos, né? Pela Igreja, né? A Igreja matou Galileu queimado pela Inquisição, né? Por negar que a Terra era o centro, né? O homem no centro do universo, né? Mas hoje em dia a gente sabe que isso é uma coisa tão ridícula, mas na época não era, né? Bom, vamos deduzir isso aqui já, né? Já que essa historinha foi contada, né? O que diz a primeira lei de Kepler? Diz que os planetas orbitam o astro-rei em órbitas elípticas, né? E o Sol está em um dos focos, né? Um dos focos da elipse, né? Bom, por que essa lei é tão difícil de se demonstrar, né? Porque a gente está mexendo com elipse, né? E elipse, né? Ali na parte de cônicas, não é fácil de se mexer com elipse, né? Por isso que a circunferência é a figura geométrica perfeita, né? Bom, a gente sabe, né, que a forma polar de uma elipse é dada por A1 mais B cosseno de θ, né? Em que A e B podem ser a excentricidade da elipse, né? A gente está acostumado nessa equação da elipse aqui, né, que é x2, a2 mais y2, b2, y2, b2, isso aqui é igual a r, né?
Essa aqui é a equação da elipse também, né? Mas essa aqui também é uma equação da elipse na forma polar, né? E, bom, a gente vai tentar mostrar, né, que essa equação aqui ela é válida, sim, né? E a equação da elipse vai dar a primeira lei de Kepler vai mostrar que essa equação aqui é dada por essa equação aqui, é dada por essa elipse, né? O que a gente tem inicialmente aqui? A gente tem uma elipse, né? Eu vou supor um ponto P, o eixo maior e o eixo menor ali, do 2A a 2B, né? E os focos, eu vou supor que ele está indo diretamente no ponto P, né? O F1, P, o F1P e o F2P, né? Ali tem um ângulo tetra, tudo normal, né? Nada de novo diante do Sol, né? Uma propriedade, né? Propriedade não, uma definição da elipse, né? A definição de elipse, né? É que a elipse é um lugar geométrico, né? Diante desses focos aí, né? À medida que a gente pega medidas ali, né, e vai somando, sempre vai dar o eixo maior, né? Ou seja, a elipse é um lugar geométrico. Então a gente vai ter PF1 mais PF2 igual a 2A. PF1 é o próprio raio e PF2 é dado por um Pitágoras ali, né, que vai dar y2 ao quadrado, né? Pitágorazinho aqui, né? Pitágoras aqui, né? Que é dado por y2 ao quadrado mais xp, e é yp ao quadrado, né, mais xp, menos duas vezes o eixo maior, vezes a excentricidade ao quadrado, né? Isso aqui é igual a 2a, né? Bom, para eliminar essa raiz aí, né, eu vou levar ao quadrado dos dois lados, né? Eu vou falar aqui, passando o r para lá primeiramente, né, subtraindo. É, eu vou elevar ao quadrado dos dois lados para eliminar essa raiz. A gente vai ter um yp ao quadrado mais essa diferença de quadrados aqui, né? E a gente vai ter essa diferença de quadrados do outro lado também, né? Bom, por Pitágoras, a gente sabe que um Pitágoras aqui, nessa região da elipse, a gente sabe que R2 é aproximadamente yp mais xp, né? Ou seja, eu posso cortar isso como se fosse um produto só, né? Como se fosse, sei lá, x, né? Ou seja, eu posso cancelar isso, né? Perdão. Então a gente vai ter aqui, né? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo de um lado e do outro, né? A gente vai cair numa equação do tipo 4r cosseno de tetra, né? Na real, é xp, né? xp, ele é definido por menos r cosseno de tetra, né? O xp, né? A parte x ali, né? Eixo maior e eixo maior e eixo menor, né? A parte xp tá aqui, né? Bom, ele é definido como menos r cosseno de θ, né? Então a gente vai substituir o xp ali, né? Como sendo menos r cosseno de θ, vai ficar mais 4r cosseno de θ, a vezes a excentricidade, mais 4, né? Mais 4 vezes A2 é excentricidade ao quadrado, menos isso aqui é igual a 4 ao quadrado menos 4AR, né? Eu vou cancelar o 4 em todo mundo, né? Dividindo todo mundo por 4. A gente vai cair nisso, né? A gente vai cair que AR, excentricidade cosseno ao quadrado, AR, excentricidade vezes cosseno, mais A2, excentricidade 2. Isso aqui é igual a ao quadrado menos AR ao quadrado, né? Eu vou jogar tudo que tem AR não, A excentricidade para o lado, né? Jogar tudo que tem A para um lado e tudo que tem AR para o outro lado, né? Para a gente isolar o nosso R ali, né? A gente quer o R, na verdade, né? O R de θ, né? Então, fazendo isso, né? Eu não vou falar desse processo aqui, né? Você já sabe o que eu fiz. Coloquei o A em evidência ali, né? Então, colocando um A em evidência, vai ficar AR, que joga para 1 mais excentricidade cosseno de tetra. Isso aqui é igual a A2, né? Que vai cortar com um A lá, né? 1 menos excentricidade ao quadrado, né? Isso é, R é igual a 1 mais excentricidade cosseno de tetra, né? Isso é, A é igual a 1 menos excentricidade ao quadrado, né? Jogando não, né? Vamos falar dividindo os dois lados por 1 mais excentricidade vezes cosseno de tetra, né? A gente chega na forma polar da elipse, né? Que isso é, esse termo aqui é o meu A e esse termo aqui é o meu B, né? A vezes 1 menos excentricidade ao quadrado é o meu termo A da minha forma polar.
E a excentricidade é o meu termo B da minha forma polar, né? Ou seja, essa aqui é uma função R de θ, né? Então é isso, essa é a terceira lei de Kepler, a primeira lei de Kepler, né? E essas são as três leis de Kepler, nada de tão difícil, né? A partir do momento que você deduz pela primeira vez, você consegue deduzir isso aqui para sempre, né? Se você tiver um pouco de conhecimento de geometria analítica, geometria plana, gravitação e um pouco de tudo, né? É isso, valeu, um abraço.